Caso de fato houve uma ordem da justiça brasileira para que policiais brasileiros estivessem dentro de solo americano com a intenção de prender, ou ainda que fosse apenas vigiar um cidadão americano, a gente está falando de um crime muito mais grave, a repressão transnacional, como o próprio Constantino falou, e a gente está falando de um crime que é passível até mesmo de prisão perpétua dentro dos Estados Unidos. Então, se a gente estava considerando apenas uma possibilidade de envolvimento, com as notícias mais recentes, a gente está falando de um envolvimento direto e claro, que vai ser sim utilizado e explorado muito pelo governo americano nas negociações com o Brasil. Geraldo Alckmin e Vieira vão ter uma luta muito dura com Marco Rubio nas próximas semanas nas negociações, e com certeza esse assunto será a pauta dessas reuniões. Olá pessoal, sejam bem-vindos. O meu nome é Bruno. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, então deixe o seu like e inscreva-se no canal. Mais um ministro do STF pode deixar a corte. É isso mesmo. O jornalista Cláudio Dantas afirmou que depois de Barroso, outro ministro do STF também cogita se aposentar mais cedo. O choro quase compulsivo de Luiz Roberto Barroso em sua despedida do Supremo Tribunal Federal parece ter contagiado outros ministros. Dias atrás, Carmen Lúcia confidenciou a amigos que também cogita deixar a corte antecipadamente, talvez ainda durante o governo Lula. A ministra só se aposentaria do tribunal oficialmente em 2029. Assim como Barroso, Carmen teve o seu visto americano revogado pela Casa Branca e estaria com medo de virar alvo da Lei Magnitsky, como Alexandre de Moraes e sua esposa. Como a ministra não pretende se mudar para o exterior, eventuais restrições à sua vida financeira no Brasil teriam um impacto maior. Parece que realmente começou a fuga daqueles que apoiaram Alexandre de Moraes. Parece que já estão prevendo que a coisa vai feder. A Magnitsky foi só o começo. Datas para o julgamento de Martins e outros réus. Ex-assessor da presidência faz parte do chamado Núcleo 2. O presidente da primeira turma do STF, Flávio Dino, definiu o julgamento de Felipe Martins e demais réus do Núcleo 2 nos dias 9, 10, 16 e 17 de dezembro. Dino atendeu a um pedido feito pelo relator Alexandre de Moraes. Martins e outros 5 pessoas respondem por suposta tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, organização criminosa armada, dano qualificado e deteriorização de patrimônio tombado. Moraes pediu a Flávio Dino, presidente da primeira turma agora do Supremo Tribunal Federal, para marcar o julgamento da ação penal que tem Felipe Martins entre os réus. O despacho foi assinado há 2 dias e publicado nesta segunda-feira, após Moraes constatar o encerramento da instrução processual. Davi Aragão, quais são as perspectivas concretas? Será que essa profecia de Jason Miller pode acabar se concretizando? Não, vemos cada vez mais maior a probabilidade disso acontecer. É interessante que na sexta-feira, depois da nota oficial do CBP, nós estávamos discutindo e analisando a possibilidade de envolvimento da Polícia Federal ou até mesmo do gabinete do ministro, com conhecimento do ministro, para tamanha fraude dentro do sistema imigratório americano. A gente estava cogitando essa possibilidade e as consequências que isso poderia trazer, não só para os envolvidos, como para o próprio ministro. E hoje a gente tem a surpresa que, na verdade, tem coisa séria e provada através do vazamento das informações. Vamos falar um pouquinho sobre o CBP. O CBP faz parte de todo o sistema imigratório americano, o Departamento de Homeland Security, um dos departamentos mais importantes dos Estados Unidos, que desde os atentados de 11 de setembro de 2001 ganharam uma proporção gigantesca. E eles têm um poder muito grande para fiscalizar a entrada e saída de qualquer estrangeiro. Existem só 3 possibilidades desse registro do I-94, o formulário que faz o controle de entrada e saída de indivíduos aqui nos Estados Unidos, ter apresentado um erro tão grave. Ou por hackeamento, o que é muito improvável que tenha acontecido, os sistemas são muito bem protegidos, ou por erro do sistema, numa atualização, ter gerado um I-94 de forma autônoma, que também é muito raro, muito difícil de acontecer, ou então por participação de um agente federal de dentro do CBP que plantou isso lá dentro. E por que a gente tem
condições claras de afirmar que plantou esse documento dentro do sistema do CBP. Porque existem três erros crassos nesse documento que eram impossíveis de serem realizados se fosse feito o procedimento correto, um indivíduo entrando com seu passaporte de forma legal nos Estados Unidos. Primeiro, o erro do nome. O erro do nome é improvável, a não ser que o nome do próprio Felipe estivesse errado no passaporte. O erro dele em 94, no formulário, o nome dele foi gravado com E, Felipe, enquanto o nome real dele é Felipe, com I. Segundo, o número do passaporte era um passaporte já vencido ou já cancelado desde 2001. Um passaporte cancelado não passa pelo sistema de fronteira americano. E terceiro e principal deles, o visto utilizado. Foi utilizado como entrada, segundo o registro que estava no CBP, um registro fraudulento, o visto A2, que é exclusivo para grandes diplomatas e grandes autoridades. Presidentes usam um tipo de visto como esse. Ele era apenas um funcionário do governo que obrigatoriamente daria a ele um visto G2, totalmente diferente do A2. Três questões importantíssimas que demonstram de forma clara como foi um documento fraudado, entanto que o próprio CBP reconheceu isso em nota. Considerando todos esses fatores e tendo certeza disso, agora é analisar quem de fato está envolvido. O próprio CBP fala que vai continuar as investigações e muito provavelmente o FBI vai ser envolvido. Se trata de um crime federal, adulteração e falsificação de documentos federais aqui dentro dos Estados Unidos, que já poderia, sim, a todos os envolvidos serem imputados em investigação, responsabilização, respondendo um processo criminal e sendo, inclusive, podendo ser condenados a 10 anos de prisão, que é o que prevê a legislação americana para crimes de falsificação de documentos. Se for identificado, inclusive, algum tipo de conspiração entre agentes federais americanos e agentes brasileiros do poder, também pode ser considerado e aplicado o crime de conspiração de até 15 anos de cadeia. E a gente está falando de possibilidades, caso no desenvolvimento de uma investigação do FBI, estejam identificados agentes públicos brasileiros agindo diretamente na implementação dessa prova dentro do sistema do CBP. Agora, como o Constantino já falou muito bem, a atualização de hoje a respeito da Flávia Magalhães é ainda mais grave. Caso de fato houve uma ordem da justiça brasileira para que policiais brasileiros estivessem dentro de solo americano com a intenção de prender, ou ainda que fosse apenas vigiar um cidadão americano, a gente está falando de um crime muito mais grave, a repressão transnacional, como o próprio Constantino falou, e a gente está falando de um crime que é passível até mesmo de prisão perpétua dentro dos Estados Unidos. Então, se a gente estava considerando apenas uma possibilidade de envolvimento, com as notícias mais recentes, a gente está falando de um envolvimento direto e claro, que vai ser sim utilizado e explorado muito pelo governo americano nas negociações com o Brasil. Geraldo Alckmin e Vieira vão ter uma luta muito dura com Marco Rubio nas próximas semanas nas negociações, e com certeza esse assunto será a pauta dessas reuniões. Quem diria, Magnitsky é refresco. O negócio é impressionante. Você está ligado? No dia 3 de janeiro de 2024, o ministro Alexandre de Moraes determinou a prisão de Flávia Magalhães e acionou o oficial de ligação da Polícia Federal em Miami, delegado Marcelo Ivo. A informação consta de um ofício assinado pelo delegado Fábio Mertens, da Coordenação Geral de Cooperação da Polícia Internacional. Flávia diz que foi monitorada por gente da Polícia Federal durante a manifestação em Fort Lauderdale em 25 de fevereiro. A organizadora avisou a Flávia da presença da Polícia Federal, recomendando que não fizesse discursos e permanecesse na barraca de água. A investigação foi aberta de ofício pelo ministro sem qualquer consulta ao Ministério Público, baseada em postagem sobre Marcola. Moraes mandou bloquear o passaporte brasileiro de Flávia, classificando-a como evadida, sem considerar a residência dela nos Estados Unidos e a nacionalidade que ela tem desde 2012. Meu caro Sepúlveda, tudo isso é uma história absolutamente aterradora. O Brasil mandando espionar, vigiar cidadão americano nos Estados Unidos. Simplesmente inacreditável um negócio desse. Bom, eu tenho a impressão, quando você vai descrevendo todas essas coisas, uma verdadeira situação kafkiana, né? Porque tudo é ilegal, desde a abertura da investigação. Quer dizer, eu quero, eu posso, eu mando, e não há lei.
não há Constituição, não há nada. Há o poder do arbítrio. E eu acho que isso é o que caracteriza essencialmente o estado de exceção, é isso. Agora, eu não sei se nós conseguimos perceber que, passo a passo, nós vamos entrando num ambiente de ilegalidade próprio às ditaduras e próprio aos estados de exceção. Quer dizer, a cada passo é uma coisa nova. Depois nós passamos não apenas das ilegalidades patentes, por exemplo, vamos falar depois da manutenção da prisão domiciliar do Bolsonaro, mas nós passamos, o doutor Davi Aragão falou muito bem, quer dizer, passamos para a possibilidade de práticas de crimes federais em conluio de agentes americanos com agentes brasileiros. É uma possibilidade que nós estamos vendo. Depois, essa gravidade de mandar a Polícia Federal vigiar uma cidadã americana, ou seja, repressão mesmo transnacional, contra a qual, há umas semanas atrás, o Marco Rubio falou explicitamente numa das postagens que ele fez. Bom, o que falta mais? Agora eu pergunto, o que falta para essa imprensa dita isenta vir a público e reconhecer que isso tudo é assustador e nos leva para um caminho que não há volta atrás? Esses artiguinhos do Estado de São Paulo dizendo que é preciso retomar a legalidade, isso não vai ser retomado assim. Porque quando se sai da legalidade, não se retorna. Só se retorna por meios que façam aqueles que trilham a ilegalidade voltarem, arcarem com as consequências dos atos que praticaram. Vamos lá, então, Davi Aragão, vou continuar o nosso papo anterior, porque eu queria saber de você exatamente o que Marco Rubio vai ter de conversa séria com os brasileiros, que até agora a gente tem visto o noticiário nacional ignorar solenemente o papel chinês na economia brasileira. E a China é uma adversária geopolítica e econômica dos Estados Unidos. Esse papo com a China vai entrar nessa conversa? É importante a gente entender essa escalação do Marco Rubio para essa negociação. Ela não é aleatória, ela não é à toa. A grande maioria dos países que nos últimos meses negociaram tarifas e questões comerciais com os Estados Unidos lidaram diretos com técnicos do Departamento de Tesouro, não falaram com políticos necessariamente. Ou seja, tudo foi tratado diplomaticamente. Muitos países conseguiram boas negociações desde o começo. O governo americano já vem sinalizado que a questão com o Brasil é política e não comercial. Até porque os Estados Unidos nem têm déficit comercial com o Brasil. Então, em relação a isso, está tudo tranquilo. A questão não é comercial, a questão é política. E vir para cá achando que a negociação vai ficar apenas nas questões tarifárias, fica sem ingenuidade. E a gente tem que entender que a escalação do Marco Rubio ela tem um papel muito importante. A gente está falando de um dos maiores opositores ao avanço da esquerda na América Latina, a origem cubana, tendo os pais fugidos do regime cubano para Miami, onde ele cresceu ouvindo todos os problemas que os seus familiares passaram em Cuba e passando a detestar o socialismo e usando toda a plataforma política que ele tem para combater o avanço desse mesmo socialismo na América Latina. Então ele vê hoje no atual governo brasileiro uma oposição direta, uma oposição política. Então não acredite que isso vai ficar apenas nas questões comerciais, vai ter muito assunto político envolvido nisso, assim como a defesa constante do atual presidente brasileiro, não só os BRICS, como a destituição do dólar como moeda global de transação. Isso é só o Brasil que está falando no mundo inteiro, nem China tem coragem de falar isso, nem Rússia fala isso publicamente, e o presidente Lula faz questão de falar isso o tempo todo. Não, essa negociação vai ser muito pesada. Vieira e Alckmin não estão preparados para o que vai vir nas mãos de Marco Rubio. Ainda que haja algum tipo de negociação comercial, e isso só vai acontecer com concessões consideráveis do Brasil, ainda que essas concessões venham das áreas comerciais, exploração de terras raras, que é muito interessante para os Estados Unidos, haverá uma concessão muito grande, haja isso, essa negociação não vai se limitar às questões comerciais. Com certeza, a política também vai ser discutida.
Davi Aragão, e tem um outro ponto que é importante a gente ressaltar, que o vice-presidente da República no Brasil é aquele que é responsável pelas relações diretas com a China. Então, o Alckmin entrando no meio dessa conversa, é ele que vai receber os recados diretos, né? Exatamente isso. E a disputa, e principalmente o trabalho hoje de Marco Rubio no Departamento de Estado, justamente para frear o avanço de países que são contra os Estados Unidos ou que são oposicionistas diretos, como é o caso da China, ele é muito grande, ele é muito forte. A escolha de Alckmin talvez não tenha sido a mais acertada, apesar da posição dele como vice-presidente, porque ele vai ter um enfrentamento muito duro, direto com um dos principais políticos americanos e mais preparados para debater esse tipo de questão. Então, sim, vai ser exigido algum tipo de posicionamento em relação à transação com a China, ou até mesmo a posição do Brasil no BRICS em toda essa negociação. E, como eu falei mais uma vez, o Brasil não está preparado para essa guerra que ele vai começar a enfrentar agora com Marco Rubio, que eu tenho certeza vai ser muito mais duro do que Donald Trump nessa negociação com o Brasil. A trumpicada vem pesada. Davi Aragão, obrigado demais pela sua participação no nosso Bradock Show de hoje. Esclarecimentos importantíssimos para se entender o que de fato os Estados Unidos vão fazer com o Brasil em breve nessas negociações. Obrigado demais. Agradeço o convite. Boa noite a todos. Rodrigo Constantino, você gostaria de acrescentar algo sobre essas negociações aí? O Geraldinho vai ter que rebolar diante do Marco Rubio e a parada não vai ser fácil não, hein? Esse ponto que o Aragão traz é fundamental, né? Quem é Marco Rubio? Talvez seja o mais anticomunista da gestão Trump, que é uma gestão anticomunista. Ele tem muitas razões pessoais para isso. Então, uma coisa é a estratégia do Trump geopolítica. Ele quer enfraquecer a China e ele não quer uma nova Venezuela no continente. E isso já está muito claro. Só que para o Marco Rubio vai além disso. Para o Marco Rubio é uma questão pessoal. Ele não suporta o comunismo e ele sabe que o Lula é um grande defensor do regime cubano de Fidel Castro a vida inteira. Ele sabe que o Brasil vem virando uma província chinesa. Ele sabe que o Alckmin foi lá fazer festa indecorosa com gente que você não pode andar. Né? A turma do Irã e companhia, tá aí a foto. Então, tudo isso vai ser colocado na mesa. A gente não pode ser ingênuo aqui, achar que o Marco Rubio é bobinho e vai ser ingênuo. E o Trump falou, tratem bem dos meus novos amigos porque deu química com Lula. Quem pensa assim não entende a forma de operar do Trump. Né? Então, eu esperaria uma negociação muito dura e acho que esses aí que estão tentando comemorar antes do tempo podem quebrar a cara e descobrir da forma mais dura que os Estados Unidos têm uma agenda, que esse é um governo que tem uma agenda. E quando eles querem uma coisa, pergunta para o Irã o que acontece, ou pergunta para o Hamas o que acontece. Aliás, o Marco Rubio fez uma postagem ainda há pouco, mostrando justamente isso. Né? Esse é um dia que vai entrar para a história e pouca gente sabe, né, o que foi necessário por parte do presidente dos Estados Unidos para que acontecesse esse acordo. Então, nos bastidores tem muito trabalho, que nem sempre vem à tona, que nem sempre recebe o devido crédito. É uma gestão voltada para resultados. Deixa o prêmio Nobel com a Maria Corina Machado, que, aliás, reconhece que quem merece é o Trump. Deixa a turma do Free Palestine em silêncio hoje. O Trump não liga para isso. Ele é um cara que faz, entrega, está preocupado com os resultados. Isso ele quer. E, no caso brasileiro, isso significa que ele vai bater de frente com muitos anseios chineses do governo petista.